Vamos meditar na palavra do Senhor, onde fala sobre adoração, manhã de adoração, né? E o Senhor, com certeza sagrado, quando nós começamos a adorar Ele, o Todo-Poderoso, porque este nome tem poder, e a palavra de Deus diz que a hora vem, e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorem ao Pai em espírito e em verdade, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. A hora já chegou em que os verdadeiros adoradores, porque nós sabemos nessa manhã que nós nos reunimos aqui para adorar aquele que é digno de honra e de glória, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade, aquele que venceu o inferno e venceu a morte, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, mas que está à direita de Deus e intercede por mim, por você, e que Ele está presente aqui nessa manhã também, para receber a minha e a tua adoração nesse lugar. Aleluia. E que aquilo que nós estamos buscando, o Senhor Ele está contemplando, e Ele ouvirá o nosso clamor, e ouviu o clamor da igreja. Acreditamos que quando o povo de Deus se reúne para adorar o Senhor Ele recebe a adoração, porque a palavra de Deus diz que quando o povo de Deus se reúne, uns tem salmo, outros tem cântico, outros tem profecia, e a palavra do Senhor nesta manhã, para mim, para a tua vida, é para adorar em espírito e em verdade, e que nessa manhã eu creio que o povo de Deus está aqui para adorar em espírito e em verdade, aquele que tem todo o poder e aquele que agirá sobre a mim, sobre as tuas causas, nessa manhã aquilo que você tem colocado diante dele, que ele entregará vitórias no meio da sua igreja. Aleluia, Deus! E a hora é essa em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E então, se é para adorar, que adorem em espírito e em verdade, porque nós sabemos que o Senhor Ele não recebe adoração de qualquer maneira, mas o Senhor recebe adoração em espírito e em verdade. Quando nós começamos a adorar a Ele, é o Todo-Poderoso, de todo o nosso coração, Deus começa a trabalhar, porque enquanto a igreja adora, o Senhor trabalha, enquanto a igreja adora, o Senhor dá livramento, enquanto a igreja adora, o Senhor age com providência, enquanto a igreja adora, o Senhor fecha a sepultura, enquanto a igreja adora, o Senhor cura enfermidades, enquanto a igreja adora, o Senhor renova pessoas aqui nesse lugar. Glória a Deus. Porque nós estamos adorando em espírito. Quando nós estamos em espírito, nós começamos a sentir algo diferente. A presença do Todo-Poderoso, começamos a receber ainda mais do Senhor. E eu quero dizer e crer que nessa manhã você veio aqui para receber mais da parte do Senhor, e que você vai sair daqui levando algo para a sua casa, para o teu ministério, porque o Senhor Ele entregará algo grande da parte dele nesse lugar, porque o Senhor Ele já começou a tocar em vidas aqui nesse lugar, porque o Senhor Ele já começou a vencer sobre pessoas aqui que têm colocado algo diante dele e têm pedido pelejas travadas, e Ele já começou a vencer aqui nessa manhã para entregar vitória, para dar basta nessa situação e dizer nesta manhã para você: eu estou no controle da situação, e Ele nunca perdeu a batalha e nem perderá, porque Ele tem todo o poder nas suas mãos. Então Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade, e o Senhor Ele é Espírito, e Ele está presente no nosso meio nessa manhã. A palavra de Deus diz: quando tiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está no meio, e o Senhor está aqui no nosso meio, e é por isso que eu e você já começamos a nos alegrar, porque Ele está aqui no nosso meio, e onde o Senhor está, tem fartura de alegria, onde o Senhor está, tem refrigério, onde o Senhor está, tem resposta, onde Ele está, tem algo novo, onde Ele está, tem surpresa, onde Ele está, tem banquete preparado. E eu quero dizer nesta manhã e declarar que o Senhor tem algo preparado para a sua vida. Eu quero dizer e declarar que o Senhor tem algo a ser entregue em vidas aqui nesse lugar. O Senhor tem algo a ser entregue em lares aqui nesta manhã. O Senhor tem algo a ser entregue na tua vida espiritual. Glória a Deus. Porque nós temos adorado a Ele, temos colocado tudo diante dele, e a palavra de Deus diz que era necessário passar em Samaria, porque o Senhor Ele tinha algo a fazer naquele lugar, e onde o Senhor está, Ele
está realizando algo grande nesse lugar, porque o Senhor, Ele sabe aquilo que vocês estão passando. O Senhor conhecia a vida daquela mulher, sabia a necessidade dela, assim como o Senhor conhece a minha e a tua vida também. E Ele sabe a nossa necessidade, sabe o que você precisa, sabe o que você espera e sabe aquilo que você tem pedido também. E então, uma manhã de adoração, o Senhor faz algo grande. Uma manhã de adoração, o Senhor se revela. Uma manhã de adoração, o Senhor fala. Uma manhã de adoração, o Senhor renova. Uma manhã de adoração, Deus toca em vidas. Eu quero nesta manhã dizer que Deus já começou a tocar em vidas aqui nesta manhã. Uma manhã de adoração, Deus ressuscita os sonhos, Deus ressuscita os projetos. Uma manhã de adoração, Deus coloca tudo no lugar. E é isso que Ele vai fazer em vidas aqui nesta manhã. Ele vai colocar tudo no lugar, porque Ele conhece e Ele sabe como trabalhar. Oh, glória a Deus. O que nós temos pedido para Ele, o Senhor tem contemplado. O que nós temos colocado diante dEle, Ele tem visto e Ele já começou a resolver. Ele já começou a trazer sobre vidas aqui nessa manhã aquilo que você tem pedido. Ele já começou a trazer respostas. Ele já começou a dar sabedoria. Ele já começou a dar direção. Ele já começou a trabalhar em vidas aqui, trazendo um posicionamento, porque é necessário diante da sua presença, diante da sua palavra, pois a adoração tem que ser verdadeira ao Todo-Poderoso, porque a Ele nós vamos dar melhor, porque Ele tem feito melhor para conosco. E a igreja tem se reunido para dar o melhor para o Senhor. Aleluia. E a sua adoração em espírito e verdade. A igreja tem se reunido para dar o melhor para o Senhor, mediante a sua palavra, porque a hora veio e a hora já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoraram a Ele em espírito e em verdade, porque quando o Senhor teve um encontro com aquela mulher, a vida dela foi mudada. Quando o Senhor teve um encontro com aquela mulher, a sua história nunca mais foi a mesma. E o Senhor, nesta manhã, Ele está trabalhando em vidas aqui, e no versículo 14, a palavra de Deus diz: aquele que bebe da água que eu lhe der, nunca mais tornará a ter sede. E nós já bebemos desta água, nunca mais tornará a ter sede aquele que bebe desta água que o Senhor nos dá. E nele nós, porque o Senhor, Ele será e Ele é uma fonte. E nós estamos nesta manhã bebendo desta água que está jorrando da fonte, porque esta fonte ela jorra água para a vida eterna. E esta fonte ela é inesgotável. Esta fonte ela não seca. Esta fonte ela tem jorrado água para que eu e você venhamos beber desta água e nunca mais tornaremos a ter sede, porque a sua presença ela é derramada sobre as nossas vidas. E então houve um encontro com aquela mulher naquele dia e houve uma transformação na vida daquela mulher. Houve uma nova história na vida daquela mulher. E nós cremos. E a mulher disse: quando Ele vier o Cristo, Ele nos anunciará todas as coisas. E Ele era Jesus, e Ele disse: sou eu mesmo que falo contigo. E é o Senhor que está falando nesta manhã através da sua palavra. E o Senhor falava com aquela mulher, que era uma mulher samaritana, que precisava de mudança, precisava de uma transformação na sua vida. E que eu e você nesta manhã venhamos receber e beber desta água, porque nunca mais tornaremos a ter sede, porque Ele é a fonte da água da vida, que tem todos os dias nos alimentado e saciado a nossa sede, para que eu e você venhamos permanecer firmes na caminhada, na jornada, alcançando muitas vitórias da parte do Senhor, do Todo-Poderoso. Que é Espírito, e onde Ele está, Ele recebe a nossa adoração. E o Senhor é Espírito, importa que os verdadeiros adoradores adorem em Espírito e em verdade. E a palavra de Deus diz: onde há o Espírito do Senhor tem liberdade. E eu quero nesta manhã dizer que tem liberdade para Ele liberar, tem liberdade para Ele salvar, tem liberdade para Ele curar nesta manhã, tem liberdade para Ele fazer o impossível, tem liberdade para Ele entrar nessa causa que ninguém sabe, que você apresentou diante dele, que só entre você e o Senhor, mas tem liberdade
na tua vida. Glória a Deus. Para fazer milagre aqui no nosso meio, para fazer mudança no meio do seu povo. Creia nesta manhã que o Senhor quer fazer mudança no meio do seu povo. O Senhor quer fazer mudança na tua história e no teu ministério. O Senhor quer trazer mudança na tua saúde, na tua família, na tua casa. O Senhor quer trazer mudança em várias áreas da tua vida, porque em todas as áreas da nossa vida quem trabalha é o Senhor. E Ele começou a trabalhar em várias áreas de vida de pessoas aqui nesta manhã, através da adoração, porque enquanto nós estamos adorando, nós estamos recebendo. Quantos nessa manhã que você já começou a receber da parte do Senhor, porque você veio aqui para adorar e Deus começou a derramar da sua presença no meio da igreja. O Senhor começou a derramar algo novo sobre a tua vida neste lugar. Através da sua adoração, Deus já começou a derramar algo novo sobre vidas aqui, através da adoração, buscando ao Todo-Poderoso. E então, quando o Senhor vai no lugar, acontece muitas coisas. Quando o Senhor vai no lugar, as pessoas sentem. Quando o Senhor está em um lugar, o ambiente não fica como era. Quando o Senhor está em um lugar, a tristeza sai. Quando o Senhor está em um lugar, a depressão sai, a ansiedade sai, o mal que estiver assolando sai, porque Ele começa a tocar, trazendo mudança, porque o Senhor começa a tocar, trazendo de volta a vida. O Senhor começa a tocar, trazendo de volta a alegria. O Senhor começa a trazer ânimo que muitos não têm mais. Glória a Deus. Porque tem muitos que já têm desfalecido em vosso ânimo. E quem é que vai trazer ânimo sobre a nossa vida espiritual? É o Senhor. Que nós venhamos pedindo ao Senhor que Ele venha renovar o primeiro amor sobre a nossa vida, porque ultimamente tem muitos que não estão mais no primeiro amor, não estão mais sentindo como antes, não estão mais tendo o temor que tinham antes, não estão mais tendo a fé que tinha antes, não estão mais tendo a reverência que tinha antes. Mas o Senhor, Ele quer que nós venhamos renovar, buscar de volta o primeiro amor sobre a nossa vida, pois o Senhor está às portas para buscar a sua igreja. Glória a Deus. Nós não estamos mais tendo o temor que tinha antes, mas nós precisamos ter temor ao Senhor, ao Todo-Poderoso, porque nós sabemos que os dias são maus. Mas a adoração nos aproxima dele. A adoração nos faz ser quebrantado na presença do Senhor. A adoração nos faz sentir. A adoração nos faz mergulhar nas águas da presença do Todo-Poderoso. A adoração nos faz a cada dia ser renovado por Ele. A adoração nos faz ter comunhão com Ele. A adoração nos faz sentir algo de diferente da parte do Senhor. E então, através da adoração, nesta manhã eu creio que a igreja já está sentindo algo de diferente, porque através da adoração a igreja começa a chorar na presença do Senhor. Eu me lembro que eu fui pregar em uma igreja um dia e o Senhor tocava para louvar um louvor, e quando eu ouvi aquele louvor antes da pregação, e uma mulher começou a chorar, e no final do culto ela me procurou e disse assim: aquele louvor estava lavando a minha alma. E eu cheguei a sentir um peso muito grande, mas quando terminou o louvor eu me senti leve, porque o Senhor fez uma grande obra na vida daquela mulher através da adoração do louvor. E então eu quero dizer que nós que louvamos ao Senhor e pregamos, que nós venhamos jejuar, que nós venhamos a cada dia buscar o revestimento de Deus, a proteção, porque a fúria é muito grande, mas o Senhor Ele é maior para nos dar vitória. Venhamos a cada dia estar buscando, nos fortalecendo no jejum e na oração, para que o Senhor Ele venha a cada dia nos livrar, para que nenhum mal venha nos atingir, porque o Senhor Ele vem nos fortalecer a cada dia. Que venhamos a cada dia se fortalecer no jejum e na oração e na leitura da palavra do Senhor, porque nós sabemos que essas são 3 armas para vencer os contra-ataques do inferno, para vencer os dardos inflamados, para vencer as pedras que vêm nos atingir. É a oração, é a leitura da palavra e é o jejum, porque quando nós começamos a descer na oração, no jejum e na leitura da palavra, estamos fortalecidos, e nem uma arma forjada vai prevalecer contra mim,
Quando começamos a adorar, a presença envolve. Quando começamos a adorar o Senhor, ou ouvir alguém adorar, começamos a sentir a presença. Isso é sinal que Deus está recebendo o louvor. Isso é sinal que Deus está recebendo a adoração. E eu creio nesta manhã que Deus já começou a receber a tua adoração desde o início deste culto. Por isso, a presença do Senhor começou a ser derramada nesta manhã. Mas tem louvor que nós não sentimos nada. Tem louvor que as pessoas estão louvando que nós não sentimos nada. Sabe por quê? Porque não é uma adoração verdadeira. Porque não tem jejum, não tem oração e não tem leitura da palavra. Mas quando a igreja do Senhor, o povo de Deus, faz e estão usando essas três armas, a adoração é diferente. A igreja sente, o povo começa a ser envolvidos. E quando a igreja começa a ser envolvida, a igreja começa a se alegrar. Quando a igreja começa a se alegrar, Deus começa a trabalhar. Quando Deus começa a trabalhar, o mal não prevalece, a opressão vai embora, os espíritos malignos batem retirada, o mal não resiste. O poder de Deus que está através da adoração sobre a tua vida, e Deus começa a agir. Eu creio nesta manhã no agir de Deus aqui neste lugar. Nós cremos nesta manhã no agir de Deus nesta manhã de adoração. Glória a Deus. Porque nesta manhã de adoração não vai terminar da maneira que começou. Não é porque eu estou pregando, mas é porque o Senhor está presente. Porque eu não tenho nada, mas o Senhor Ele tem tudo. E é Ele que faz. E eu creio nesta manhã em milagre no meio do seu povo. Nós cremos nesta manhã em milagres. E o segredo para receber milagre e vitória é crer. Porque a palavra de Deus diz: se tu pode crer, tudo é possível àquele que crê. Glória. Eu não estou vendo este vidro cheio de óleo ungido, mas se eu creio, eu posso ver pela pele cheio. Eu creio nesta manhã que eu posso contemplar pessoas aqui tomando posse da vitória. Eu creio nesta manhã que eu posso contemplar no mundo espiritual Deus agindo na vida financeira, na saúde, na família, aqui neste lugar. Depende da fé. Que milagre vem acontecer. E nós temos então, através da adoração, agora vem. E a hora já chegou em que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Adorem ao Senhor. Que quando recebemos um convite para pregar, para louvar, nós vamos orar, nós vamos jejuar, nós vamos tirar tempo para meditar na palavra, vamos tirar tempo para ensaiar o hino. Não simplesmente ser um hino bonito, não. Não simplesmente para não errar, não.